Bom, boa tarde a todos e todas. Eu quero agradecer ao Zé Vicente, que de uma maneira muito incisiva nos encontra e nos interpela para nos juntarmos e a gente poder, então, conversar com mais e publicizar um pouco mais os debates que a gente nutre aqui dentro da universidade. Eu vou organizar a minha fala como alguém que não participou de todos os debates dessa série, que eu acho muito importante, que reflete o quanto o ILEA tem animado e tem provocado a comunidade universitária a falar de assuntos fundamentais, contemporâneos e que implicam o nosso presente e futuro. Agradeço muito que o Zé tenha pensado nesse formato e vou, então, navegar sem ter as informações prévias de qual é a expectativa, nem de tempo que me der, quanto tempo eu falo. Ótimo. Eu acho que um bom recado é 20 minutos, 15 minutos, então eu vou falar basicamente como uma antropóloga, partindo da ideia de ações afirmativas e políticas públicas, preocupada que estamos com relação aos desdobramentos disso, e tentar dar algum exemplo no envolvimento dos antropólogos com políticas de Estado que são consignadas na Constituição brasileira, que conquistaram procedimentos jurídicos administrativos, muitos deles já reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, quando foram movidos atos sobre a sua constitucionalidade ou não, e são vários os elementos que a gente poderia reunir em torno de ações afirmativas, e que são conhecidos como ações afirmativas e que não se reduzem somente ao ingresso por vagas, por questões de reservas de vagas para segmentos. Então, eu já tive a oportunidade de me pronunciar em vários momentos em seminários do ILEA sobre o modo como nós conhecemos as ações afirmativas, parece muito circunscritas ainda à experiência brasileira, e já escrevi sobre isso também, defendendo, como a Ilka Boaventura Leite, que ações afirmativas não são políticas para minorias, e são, sim, políticas públicas que falam sobre promoção de equidade de oportunidades, né? Mas como elas têm esse formato muito da experiência brasileira, às vezes a gente esquece, e aqui nós já tivemos um seminário sobre os BRICS, em que eu participei falando de antropologia e a Índia, né? E que eu tive a possibilidade de mostrar que cada país adota e faz uma inflexão específica sobre as ações afirmativas e reservas de vagas como um mecanismo que é basicamente liberal, uma democracia liberal, de equalização de oportunidades. O que é mais interessante é que no Brasil se torna um tema quase como rasgar a bandeira para a esquerda, quando na realidade ele é, de fato, uma redistribuição dentro da lógica da democracia liberal, falando de oportunidades. Então não há nada de grande avanço em relação a um programa de esquerda nas ações afirmativas quando ela está tanto na experiência indiana quanto na experiência da África do Sul e com configurações muito próprias, né, coerentes com a historicidade daquele Estado-nação com relação àquilo que entende que é uma promoção de igualdade. Na África do Sul, só para ter um contraponto, eu evidenciei uma das falas que eu tenho organizado, nesse caso foi lá com um curso de capacitação, que as ações afirmativas na África do Sul, por exemplo, elas se tornaram um imperativo do Estado para ser realizado e englobar a iniciativa privada. E são voltadas à empregabilidade, priorizando a quebra de espaços exclusivamente brancos e negros no país que vinha do apartheid. Então, enquanto no Brasil a gente tem a experiência das ações afirmativas quanto algo movido pelo Estado e muitas vezes tem a ver com rever lógicas de Estado na distribuição de oportunidades, em outros países elas são reavaliadas para ver se estão alcançando na sua, digamos, revalidação, grupos que continuam, como dizem na Índia, atrasados. E, portanto, na Índia, atualmente, que é a mais longeva das ações afirmativas, eles não se reduzem a uma questão só de castas, que foi no início da adoção de reserva de vagas, mas eles também estão olhando quais os segmentos que podem ser islâmicos, que podem ser de outras regiões, estão atrasados em relação à política de promoção de equidade. Portanto, as ações afirmativas no Brasil, elas acabam mostrando para a gente que esse é um mecanismo que revela muito sobre nossa desigualdade de acesso, mas também de uma sociedade que resiste, né, que judicializa a promoção de igualdade de uma maneira tal
em que a gente fica até bastante preocupado, porque boa parte da conquista no Supremo Tribunal Federal do reconhecimento de que esses mecanismos de reparação histórica são legítimos foram movidos em função de um histórico de judicialização de 2002 para cá, né, que entravam na arena jurídico-administrativa em vários âmbitos, não só nas universidades como o UNB e URGS, que foram levadas à audiência pública por causa das cotas, mas também por decretos que faziam, então, todo o ordenamento da reparação histórica a quilombolas, que também foi levado à apreciação no Supremo Tribunal Federal. Então, nós estamos nessa batalha pela promoção de igualdade a partir de um dispositivo constitucional e de políticas públicas, já faz muito tempo, né? Ou seja, a gente pode datar isso de 2001, de 2002, né, quando começam os processos de judicialização, quando se estabilizam como é que é o procedimento administrativo que vai titular as terras de quilombolas, mas que os indígenas também já conheciam como uma perseguição mesmo às suas lideranças e que tinha, nesse mecanismo das regularizações por setores administrativos, desafogado um pouco a ideia de que aquela causa territorial que deveria ser reparada não tinha procedimento. Sim, tinha procedimento, no caso dos indígenas é a FUNAI que faz, e esse estrangulamento que a gente vê em 2015 e 2016, mais recentemente com a CPI que houve, movida por deputados da Câmara Federal, a respeito de ditos maus feitos na CPI INCRA-FUNAI, em 2015 e 2016, é também parte desse histórico de judicializações que não conseguiam perseverar, ou seja, as comunidades ganhavam na justiça a ideia de que aquele procedimento era legítimo. Então, digamos que o último suspiro para barrar e fazer a protelação dos direitos foi a CPI do INCRA e da FUNAI, que convocou, então, boa parte dos colegas antropólogos, inclusive aqui da URGS, aposentados, né, como Deise Barcelos, a deporem na Câmara com relação a essa suspeição de que haveria um mal feito nas titulações. Bom, as ações afirmativas, então, envolvem no Brasil políticas públicas que eu acho que não podem ser medidas só pelo montante de verbas que estão em questão em relação ao estrangulamento das políticas reparatórias ou mesmo o estrangulamento das universidades públicas com relação à sustentação dos alunos. Ela é um pouquinho mais dolorida, né? Ele tem a ver, e eu acho que esse episódio da CPI do INCRA e da FUNAI revela muito bem, em que houve dois movimentos ali. Um que era barrar as titulações que vinham acontecendo e que tinham um procedimento administrativo organizado. O segundo foi chamar para depor somente pessoas que estavam trabalhando como técnicos e administradores das instituições públicas. O primeiro ato foi negligenciar completamente os verdadeiros protagonistas desse movimento, e que resulta que, nessa época, os indígenas foram barrados. Não foi deixado que eles sequer entrassem no ambiente da comissão para assistir aos debates e à votação. O segundo momento foi de que todos os sujeitos que a eles era perguntado a respeito dos maus feitos, na realidade também era induzido ao fato de que eles eram provocadores e indutores de ocupação de terras, ou seja, os indígenas e quilombolas seriam incapazes de serem protagonistas. Então, digamos que o segundo dano que a gente presenciou em 2015 e 2016 foi uma elite rural, porque de elite só tem mesmo, acho que terras e diploma de deputado, né, que contestava a capacidade de indígenas e quilombolas de lutarem pelo seu próprio direito. Quando convoca, então, especialistas e técnicos a depor e utilizar esses depoimentos como prova dos malfeitos, porque, na realidade, depois o Ministério Público Federal, em maio de 2017, aprecia o relatório final da comissão, a segunda comissão que foi restaurada,
e revela ali, então, que esse relatório final da CPI, do INCRA e da FUNAI é inconstitucional, é ilegal, mas uma das coisas que essa CPI está procurando é propor que terras tituladas tenham a sua suspensão de titulação. Então, o que eu queria chamar a atenção nesses exemplos é que, quando a gente fala de políticas públicas, a gente também está falando de uma luta que se trasladou da Constituição para os atos administrativos, que foi durante uma década ou mais barrada em termos de um processo de judicialização interna que atingia os decretos que davam sustentação e ordenavam o procedimento internamente, e que nessa arena a gente encontra aí a universidade pública, ou seja, quem eram os especialistas, os técnicos, as pessoas que foram convocadas tanto pelo Ministério Público Federal nos anos 2000, quanto pelo INCRA e quanto pela FUNAI. As universidades públicas foram convocadas a emprestar sua expertise para fazer os relatórios técnicos de demarcação territorial. Elas sempre foram convocadas para emprestar sua expertise para fazer parte dos grupos de trabalho de demarcação de terras da FUNAI. E, portanto, a universidade pública não se oferecia como parte do mercado laboral para participar dessa arena, e sim como reconhecidamente detentora de conhecimentos para poder dar agilidade a essas políticas de reparação histórica. Então, eu queria lembrar, então, que a gente não deve restringir a compreensão das ações afirmativas como políticas públicas para minorias, mas como dispositivos que a gente tem constitucionais e que geraram políticas públicas movidas que foram assentadas, por exemplo, na FUNAI e no INCRA, como aqueles que vão empreender essa ação de reparação e redistribuição de terras e reconhecimento. Por outro lado, seguindo esse meu raciocínio, apesar dos antropólogos estarem envolvidos nessa arena de reparação histórica, as políticas públicas não são somente das ações afirmativas não são somente uma reparação histórica, elas também são uma arena de reconhecimento de protagonismos e, portanto, dentro dessas lutas para barrar o processo também, tanto quilombolas quanto indígenas continuaram experimentando essa ideia de que eles não eram capazes, que eles tinham porque, historicamente, o regime de tutela atingia boa parte da compreensão sobre quem são os indígenas até hoje no Brasil, ou seja, dizendo que eles são incapazes de dar conta do seu próprio destino, o que nos últimos tempos ficou muito mais escancarado, que não é nada disso, né? Dado que a gente está quase embarcando nesse modo de expressão dos indígenas para expressar descontentamentos, mas também porque as políticas públicas nos falam sobre a capacidade que nós temos não de resguardar, salvaguardar políticas de Estado, mas a capacidade que nós temos de produzir futuro. Né? Então, o que está em jogo nas ações afirmativas e nas políticas públicas, que a gente pode falar de um amplo espectro, que envolve desde questões territoriais até questões relativas à diversificação do então monopólio dos lugares das universidades públicas para pessoas brancas, vem sendo experimentado. Aliás, um bom detalhe aqui no relatório de 2011 do Divo Ristoff, as universidades públicas atualmente são, até 2011, tem 56% de suas matrículas feitas por mulheres. Então, na realidade, a gente já não pode mais recentemente falar de uma universidade de um homem branco, e sim de uma universidade que estava mudando o seu perfil de ocupação das vagas, né, e que segue com as ações afirmativas buscando recompor quem é o universo de pessoas que vão para uma carreira universitária. E que 2 milhões dos 6 milhões que estavam matriculados até 2011, que é o dado que eu tenho sistematizado, estavam nos cursos de Direito e Administração. Ou seja, quando se busca democratizar a universidade, a gente está falando exatamente dessa luta jurídico-administrativa que nós travamos para que as políticas públicas alcancem públicos diversos, né, e que foram, então, como dizem os espanhóis, ninguneados, né, ou seja, foram transformados em nada ao longo da história por parte das políticas
ditas universalistas. Eu quero concluir aqui e salientar que o nosso desafio é muito grande, sim, mas ele é extremamente importante. O exemplo daquela CPI que se arrastou até 2016 mostra que momentos antes do golpe parlamentar, até 2017, a gente ainda tinha... a gente estava enfrentando uma batalha que muitas vezes era audível exatamente para as pessoas que estavam trabalhando com questões classicamente tratadas como questões de minorias, né? Mas o que eu queria reposicionar aqui é que desde 98, mais ou menos, digamos, as noções de minoria vêm sendo disputadas, ou seja, o que é universalizável, o que é universal, quem é que tem direitos, isso estava em disputa. Então, a gente não pode mais falar de políticas para determinados segmentos, mas de políticas públicas que reposicionam as nossas prioridades, né? Reposicionam de que maneira nós queremos recompor lógicas institucionais, né? E, portanto, são uma coisa muito importante, muito potente, porque nós não podemos, ao mesmo tempo que fazemos uma política pública, testemunhar e autorizar práticas que desqualificam as vozes dos próprios destinatários dessas políticas, como é o que a gente viu até antes do golpe, e espero que a gente possa fazer parte, então, dessa multidão de pessoas que bloqueiam, não exatamente a continuidade do golpe, mas bloqueiam essa lógica de reduzir a diversidade ou mesmo não perceber que a desigualdade ela é digamos, um botim político muito forte no Brasil desde sempre. Nós somos de uma geração que votou para a Constituinte, né, que seguiu essa Constituição, que viu o quanto ela demorou para engrenar enquanto uma política pública administrativa, né. Dados que mostram que no setor da educação, até 98, mais ou menos, esse dado é de 2011, do Divo Ristoff, as universidades tiveram um aumento de matrículas que despontava as matrículas no ensino privado. Houve uma reversão desse quadro de uma maneira muito recente, de 2004, de 2002, de 2004 a 2007, né, um aumento de universidades capilarizando elas em níveis regionais, interiorizando a universidade pública, mas mesmo assim compondo verbas tanto para a universidade privada e universidade pública que seguiram as universidades privadas, recebendo muito mais verbas públicas que as universidades públicas federais, já que também a gente está falando de instituições federais. Então, nesse sentido, a gente é uma geração que percebeu isso sempre como um campo de lutas, né, e não como um jogo vencido. Né? E não me parece estranho que a gente continue mais um capítulo desse jogo de lutas, né? Que não é um jogo de vitoriosos e vencedores, mas que é um jogo de garantia de que a Constituição de 88 vai perseverar nos seus focos com relação a, não de redução só de desigualdade, mas de possibilidade de escuta de outras experiências socioculturais a qual ela consignava, tanto nas disposições transitórias, falando de quilombolas, quanto reformulando a perspectiva indígena, mostrando que os indígenas eram capazes, que não deveriam ser tutelados, né, e que o Ministério Público Federal seria um apoio para a conquista dos seus direitos históricos. Eu fico por aqui, afinal de contas eu quero ouvir os colegas, eu espero ter ficado nos meus 20 minutos.